Fala galera do nosso canal, tamo junto Mengão, mais um vídeo do nosso canal e hoje tem Flamengo, isso mesmo, hoje tem Mengão pela Libertadores, estreia do Flamengo contra o Deportivo Táchira da Venezuela, né, o Flamengo faz a sua estreia jogando fora de casa, vamos falar possível escalação, os desfalques, vamos falar também sobre retrospecto do Flamengo e o que esperar desse jogo, né? Então se você é novo no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e vamos que vamos. Flamengo estreia com muitos desfalques, né? A gente sabe aí muitos desfalques mesmo, e os últimos dois cortados, o Wesley e Plata, né? Pelo fato de jogarem os jogos das seleções, eles não foram relacionados, né? Não viajaram para a Venezuela junto com o time, né? Com o restante dos jogadores, ficaram no Rio de Janeiro fazendo o trabalho de regeneração, né? Justo, tendo em vista que todo mundo tá se machucando, né? O Arrascaeta volta machucado, o De La Cruz teve que ser poupado, o Gerson, né, teve o edema na coxa. Então, o Flamengo já tentou se precaver de um possível, né, mais uma contusão, e principalmente do Wesley e do Plata aí, que são jogadores muito importantes na ponta direita. Mas os relacionados para o jogo do Flamengo, eu vou falar aqui para vocês. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, De La Cruz, Diogo Alves, Eric, Everton Cebola, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michel, Rossi e o Wallace Yam. Então, o que a gente acredita aí como que o Flamengo possa jogar nesse jogo contra o Deportivo Táchira? Qual seria a escalação? Quem substituiria diretamente o Wesley vai ser o Varela, né? O Plata, provavelmente com a saída do Plata, comece o jogo. Bruno Henrique centralizado, né? Ou o Juninho centralizado, o Bruno Henrique na ponta e o Luiz Araújo na ponta direita, ou Michel na ponta esquerda, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Vamos ver como é que o Felipe Luiz escala o ataque do Flamengo. Já no meio não tem muito segredo, não. A gente sabe que o Matheus Gonçalves é o substituto, vamos dizer assim, primeiro substituto ali do Arrascaeta, né? Então, o Eric Pulgar, De La Cruz e Matheus Gonçalves. Acredito que seja esse a trinca do meio ali que o Felipe Luiz vai escalar. E na linha defensiva, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, né? E o Alexandro ou o nosso Ayrton Lucas na esquerda e o Rossi no gol. Acredito que seja essa a escalação do Flamengo. Lembrando que o Flamengo está com 8 contusões aí, né? Nesse primeiro trimestre de 2025. Então tá bem desfalcado o time. Mas é aquela, né? A gente fica na expectativa de Flamengo fazer um bom jogo mesmo, não tendo, vamos dizer assim, todos os jogadores disponíveis, né? Eu tava na expectativa do Pedro ser relacionado, né? Mas o Pedro não foi relacionado. Eu acreditava que o Pedro fosse ter alguns minutos de jogo nesse jogo contra o Deportivo Táchira, mas pelo fato da viagem e tudo mais, né? Então eles preferiram colocar um jogador mais inteiro do que o Pedro fisicamente falando. Acredito que o Pedro já ganha uns minutos aí contra o Vitória, né? Ele que já voltou a treinar com os jogadores. Então já tá na finalizando ali a parte muscular, né? Retrospecto do Flamengo lá na Venezuela contra os times venezuelanos. O Flamengo nunca perdeu jogando na Venezuela. Beleza? O Flamengo jogou lá em 57, 84, 91, 93, 2007. A última vez que foi para lá foi em 2010 contra o Caracas. Né? O Flamengo teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias e um empate. Então, é um retrospecto muito interessante. Lógico, né? O futebol mudou, mas a gente sabe que o futebol venezuelano é um futebol bem abaixo dos demais países da América do Sul, né? E a gente acredita que não seja um jogo fácil, mas também que seja possível sair vencedor. Se o Flamengo vencer lá, seria excelente para o Flamengo. Por conta de que amanhã também joga no mesmo horário? Não, jogam antes. Central Córdoba, né? E LDU jogam às 19 horas na casa do Central Córdoba. Então, ou seja, o Flamengo já vai pro seu jogo sabendo como que tá o grupo. Se acontecer um empatezinho, a gente sabe que a LDU fora da altitude, né, essas coisas. Então, se acontecer um empatezinho lá, seria perfeito, né? E o Flamengo não pode perder esse jogo contra o Deportivo Táchira de forma alguma, né? Mas enfim, como o Flamengo já tem aí, vamos dizer, um histórico absurdo, né?
nunca perdeu lá. Tudo bem que os times venezuelanos, irmão, os caras são muito ruins de bola. Essa é a realidade, né? Com todo respeito aos venezuelanos, né? Mas se falando de futebol, eles estão muito abaixo dos demais países aí da América do Sul, né? Então, a gente espera que o Flamengo faça uma boa partida, saia vitorioso e que a gente possa fazer os gols que criar, né? Contra o Internacional, perdemos ali umas boas oportunidades com o Juninho. O goleiro fez uma bela defesa, diga-se de passagem, né? No chute que a bola bateu na trave. Mas que o Flamengo possa aproveitar de fato, né? Essa questão da superioridade técnica. Porque com certeza o Flamengo é um time bem superior ao Deportivo Táchira. Tá, o Flamengo acabou de embarcar, eu tô gravando esse vídeo agora 15 para as 10 da noite. O Flamengo acabou de embarcar. O Flamengo embarcou agora à noite para Venezuela. Vai chegar lá já no, vamos dizer assim, para dormir, né? Acordar no dia e partir pro jogo no horário certo. É uma logística meio complicada, 6 horas de voo, mais 1 hora de ônibus, né? Então é um desgaste pesado aí e o tempo de recuperação é curto, tendo em vista o Campeonato Brasileiro contra o Vitória no final de semana, né? Então o Flamengo tem que se virar nos 30 para poder não ter mais contusões, né? Nesse início de Libertadores e Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a intensidade dos jogadores do Flamengo nos jogos, né, que vem acontecendo, a intensidade é altíssima, exige muito, muito, muito mesmo, né, da parte física, principalmente, né, mas a gente torce para que nada de ruim venha acontecer com os nossos jogadores, não é isso? O Felipe Luiz, ele com certeza deve ter estudado bastante o Deportivo Táchira. Deixa eu até ver aqui como é que tá lá. Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira, ele é o segundo colocado na classificação do venezuelano, só tem o mesmo número de pontos do Deportivo Laguaira, né? E tem um saldo de gol a menos do que os caras. Tem 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 9 jogos, né? Então não é um time tão bobo assim, lógico. Estamos falando do campeonato venezuelano, né? Mas, enfim, o Flamengo não pode dar mole de jeito nenhum, porque é necessário sair de lá com pontos na bagagem, né? Pensando aí na melhor classificação para poder ter a vantagem no mata-mata. Lembrando também que a prioridade do Flamengo no ano é o brasileiro, né? Depois Libertadores, Copa do Brasil. O BAP deu preferência ao brasileiro por não conquistar o título há 4 anos, né? Então, pensando financeiramente falando, né? Pensando no financeiro, o Libertadores e Copa do Brasil pagam muito mais, né? Já o Brasileirão é 40 e poucos milhões só de premiação pro campeão, né? Enquanto Copa do Brasil e Libertadores aí passa de 100 milhões aí para quem chega na final e é campeão, não é isso? Nesse exato momento, o Talheres de São Paulo está empatando 0-0 e o Universidade de Chile e Botafogo 0-0. É isso. Na Libertadores, né? Na Sul-Americana, Grêmio, Sport e Luquenho. O Grêmio tá ganhando de 1-0 fora de casa. Então, vai se desenhando a classificação, né, da Libertadores. Alguns resultados, vamos dizer assim, surpreendentes, outros nem tanto, né? Deixa eu ver aqui. O tal do Santo Antônio Bulu Bulu ganhou de 3-2 do Olímpia. Esse resultado foi assustador, né? Mas enfim, os caras somaram 3 pontos e embola o grupo, né? Então o Flamengo não pode perder ponto para esse time, pra esse tipo de time, né? Time pequeno, o Flamengo não pode dar mole. O Flamengo precisa vencer esse jogo do Deportivo Táchira para poder ter uma gordurazinha, né? Quando for pegar o adversário mais duro, que é a LDU, fora de casa, né? Do mais, estaremos aqui, né, acompanhando o nosso Flamengo. O jogo amanhã a partir das 21h30, horário de Brasília, né? No estádio Pueblo Nuevo, né, do Deportivo Táchira. Estaremos aqui acompanhando o nosso Mengão. Convido você para a nossa live de amanhã, né? E se você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal. Vamos torcer muito para uma vitória na nossa estreia do Flamengo na Libertadores 2025. Que o Flamengo tenha dizer assim, possa chegar pelo menos nas finais, né? Não voar nas oitavas de final para time feio. Que a gente possa ter sonhar com o título novamente, né? Quem sabe o tetra aí. Né? Que essa diretoria não faça nenhuma besteira e que o Flamengo não dê mole como deu nos anos anteriores, não é isso? Então, um forte abraço para vocês, galera. Até amanhã. Valeu, fui.